Boa noite, direto do estúdio Bruma Magias. Agora, toda segunda às 20 horas, estou eu aqui falando na Bruxa Tá Solta para vocês sobre temas muito legais. E o de hoje é mais do que legal. Para quem gosta de pet como eu, para quem gosta de bichinho como eu, para quem é maluco com um bichinho como eu, tá? Vai adorar a live e o tema que eu separei. Fiz uma pauta muito especial. Vou ensinar para vocês que cuidam de bichinhos, que de repente atuam na área, no meio também, né? Se você é um reikiano que cuida de bichinhos, tem o reiki animal. Se você é um veterinário, uma veterinária que está aqui assistindo, ou dog sister, né? O que você quer? Tá, o pendrive. E assim, coisas que vocês precisam, né? Para cuidar dos bichinhos. Hoje nós vamos falar a respeito. Vamos entender a missão espiritual dos pets em nossas vidas. O que eles trazem? Eles têm função? Eles não têm função? Eu sei, gente, que tem gente que não acredita muito que bichinho tem alma, né? Mas tem, tá? E como tem, eles são muito puros, nós deveríamos atuar com eles como se nós fôssemos guardiões deles, mas eles acabam se tornando nossos guardiões. Eles criam conosco uma simbiose tão grande, que incondicionalmente eles vão trazer pra gente sempre energia. Então, por isso que a gente tem que se cuidar como pessoa, porque senão a gente transfere para os nossos bichinhos, e isso eu tô falando todos os tipos de bichos que nós trazemos como pet. Hoje eu vou falar exclusivamente de pet, mas vocês sabem que é um assunto que eu adoro falar sobre bicho, então eu trarei mais pra frente, né? Animais que são silvestres, considerados, né? Animais que estão em cuidados, por exemplo, naqueles santuários. Então, trarei mais pra frente pra gente debater, falar a respeito, tá bom? Mas hoje vamos falar de gatinho, de cachorro, de roedor, de ave. As pessoas que costumam ter, até animais exóticos mesmo, como pet, tem pessoas que gostam, né? Que tenham também. Então, nessa primeira parte aqui, eu quero trazer para vocês algumas coisas que eu deixei separada na pauta que eu montei, para explicar para vocês. E vocês podem sim abrir para perguntarem a respeito. Depois o programa vai subir para as mídias, vão estar em todas as minhas mídias, para quem quiser reassistir ou fazer comentários. Não esqueçam de compartilhar também, de comentar, que é interessante, chega mais gente, né? Além de tudo, entregam mais para mim e vocês me ajudam, tá bom? É bom levar boas palavras para as pessoas. Ultimamente, né? As pessoas estão precisando muito de boas palavras, então é bom se puder chegar a mais pessoas. Bom, qual que é o papel deles na nossa vida? Vamos entender, né? Essas dicas que eu vou dar para vocês desde os primórdios, gente, da humanidade. Eu tô falando de civilizações antigas. Já se tinha o hábito de ter bichos de estimações que compartilhavam conosco não apenas essa estadia nesse planetinha escola, mas também com as nossas emoções. Existem, por exemplo, no Egito, algumas ruínas, algumas construções arqueológicas e que foram descobertas, por exemplo, tumbas de faraós, onde foram enterrados junto com os faraós os seus pets. Eles eram honrados, muitas vezes, de estarem ali com quase como divindades. No Egito Antigo, por exemplo, gente, era comum para um faraó manter, quando ele ia receber alguém dentro do seu palácio, ele mantinha um gato, porque o gato era extremamente sagrado na cultura egípcia antiga, ele mantinha um gato no colo. Se aquela pessoa que estava ali visitando, né, o faraó, se o gato pulasse do colo do faraó para o colo da pessoa, a pessoa era mandada executar a pessoa na hora, porque o gato estava avisando o faraó para tomar cuidado. Nós temos isso. Não acontece com vocês, por exemplo, às vezes vocês receberem pessoas na casa de vocês, que o cachorro e o gato, principalmente, ficam meio ariscos, mudam o comportamento. Os bichos, eles veem toda a nossa aura. Eles têm esse poder de evidência, e ao ver isso aí, eles conseguem, sim, detectar como é a energia da gente. Se é uma energia boa, se não é uma energia não auspiciosa. Por isso que às vezes eles podem se tornar um pouco mais arredios. Eles percebem, eles sentem, tá? Mais do que companheiro de jornada, eles se tornam parte da alma da família, né? Hoje em dia tem muito pai e mãe de pet que a gente fala.
e que realmente a gente cria um apego por eles que só quem tem sabe. A gente sofre se ver eles adoecerem, a gente sofre quando eles partem, né? A gente sofre por ver que a gente não tá bem e transfere às vezes até doenças físicas nossas para eles, porque eles estão ali para guardar. Não deveria ser, como eu falei, o próprio Chico Xavier fala que a gente deveria ser anjo, né, deles, a gente deveria ser guardião deles, mas eles se tornam nossos, porque estão em estado de amor incondicional. Eles veem a primeira coisa como missão para ensinar para a humanidade amor incondicional. Quem tem cachorro em casa sabe, às vezes você chega estressado do trabalho, cansado do dia, com seus problemas, senta na sua casa e o cachorro fica com o rabinho, e às vezes você não tá com bom humor para nada e o cachorro tá ali, brincando, fazendo festa, te amando incondicionalmente, mesmo que você não esteja nem ligando para eles. Então eles estão em estado de amor e generosidade. Uma coisa que eu costumo falar é como se eles já tivessem há muito tempo entrado, né? A gente fala tanto sobre transição planetária, né? Sobre poder migrar para uma outra dimensão, sobre quinta dimensão. Eles já estão. A quinta dimensão é amor puro. Eles já estão nesse estado de amor puro e incondicional. Hoje a gente chama esses filhos de 2 patas, 4 patas, né? Mas numa missão que vai muito além do afeto também na nossa convivência cotidiana. Eles despertam para a gente um olhar muito mais sutil e espiritual. São entidades de luz pura, sim, que estão ali, também em evolução como nós, e particularmente muitas vezes eu penso que eles estão conseguindo evoluir mais do que a gente, mais do que a gente, né? Mas assim, a caminho da luz, e que encarnam com propósitos específicos dentro do nosso âmbito familiar, na nossa casa. Eles estão ali com propósitos de trazer cura, de trazer proteção, de aprendizado e, sobretudo, o amor incondicional que eu falei para vocês, tá bom? Por que eu falo que são seres divinos? Eles ajudam, eles despertam na gente a nossa essência pura, a nossa consciência do que um dia nós fomos e nos perdemos no tempo e no espaço. A essência deles é de uma pureza tamanha que quando, por exemplo, dentro da terapia integrativa, quem é litoterapeuta, quem trabalha com cristais, quando você pega um cristal para trabalhar na terapia integrativa com um bichinho, uma vez trabalhado e dedicado esse cristal para o bichinho, ele entra no campo sutil desse bichinho, nunca mais dá para trabalhar esse cristal para um ser humano. O cristal se alinha, porque também tem o plano mineral também tem a sua função energética aqui com a gente, e aí ele se alinha a essa sutileza do que os bichinhos trazem pra gente. De tão perfeito que eles são, tá bom? Basta a gente observar, por exemplo, o olhar de serenidade de um cachorro, o gatinho quando ele tá lá repousando, né? A linguagem vibracional deles é silenciosa, mas muito profunda, né? O bicho não precisa falar com as nossas palavras, só o olhar dele já basta para a gente perceber que a vibração muda do ambiente, das pessoas, de tudo. E é por isso que tantos terapeutas hoje em dia, mestres espirituais também, curadores, vão reconhecer os animais como agentes de cura e transformação, não só na parte espiritual, gente. Existe muito lugar hoje em dia que trabalha com a presença de pets em áreas oncológicas, para a própria recuperação dos pacientes de oncologia. Tem áreas, gente, que faz trabalhos lindíssimos com os cavalos, porque o cavalo também, dependendo, você pode ter um cavalo como pet. Você tem uma fazenda, ele pode ser. Então, assim, tem cavalos, gente, tem áreas que o pessoal trabalha com constelação com cavalos. Então, são coisas que são inexplicáveis, esse olhar, essa troca vibracional, ao entrar no nosso campo vibracional, como eles criam essa frequência maior pra gente. Na visão espiritualista, eu vi que alguns de vocês aqui estão colocando, né, sobre a partida de alguns amigos de vocês, até recentemente, né, colocaram aqui. Então, na visão espiritualista, muito desses seres, eles não encarnam uma única vez conosco. Eles podem aparecer novamente, às vezes, né, era um cachorro, apareceu como um gato, aí você começa a ver algumas ações e reações daquele bichinho.
Nossa, meu cachorro gostava de deitar de barriga para baixo para dormir. O gato que eu tô agora faz a mesma coisa. Esses dias eu recebi um vídeo de um aluno meu muito interessante que o cachorro dele, ele, assim, ele tinha um cachorro, esse cachorro morreu, né? Aí por muitos anos ali, morreu velhinho já, tal. E tinha os hábitos, por exemplo, do cachorro. E aí ele quis ter um outro, ele tava meio assim, com o coração doído, não queria pegar. Eu falei assim, a hora que você reencontrar ele, você vai querer trazer de volta. E aí o cachorro tem os mesmos hábitos que o anterior. Faz coisas assim, ninguém treinou, ninguém falou, né? Não sabe. E faz as mesmas coisas. De outra raça, de outro tamanho. São coisas, por quê? Porque o animal, quando ele desencarna, exatamente porque ele é muito puro, ele não demora tanto para o processo de reencarnatório como nós, né? Porque que karma que um animal vai receber? Ele é puro. Aí muitos de vocês podem falar assim, então, coitadinho, né? Se ele não tem karma, porque ele encarna aqui, porque ele está em evolução. E ele é doação pura, então muitas vezes ele não tem processo kármico, mas o tutor tem. E ao conviver e estar nessa nossa psicosfera, eles estão trabalhando dentro dessa energia. Muitos, às vezes, vocês podem falar, são abandonados, passam por violências, por agressões. Por que fazem isso? Eles são puros, eles não têm processo kármico para cumprir. O que acontece com o ser humano é que é cruel. O ser humano é que não presta, né? E faz essa maldade com o bichinho. Então, assim, eu lembro de uma vez que eu fiz um programa só sobre pets, e teve uma menina que estava numa revolta que ela falava assim, e por que Deus faz isso? Deus não faz isso, Deus dá livre-arbítrio, gente. As pessoas é que cometem os seus erros, né, erros muito terríveis, e eles estão no meio do caminho, infelizmente, muitas vezes sofrem com esses erros, tá bem? Eles estão pro nosso caminho evolutivo. Uma das coisas que eles vão mais fazer é crescer num caminho de empatia ao nosso lado, e com o reino humano, né? E independente da origem, se é um cachorro, se é um gato, quando um pet entra na nossa vida, se é um passarinho, um cavalo, como eu falei, um animal exótico, nada é por acaso, eles são enviados. Eles têm uma programação de vida com a gente. Então, quando você recebe na tua vida, nada é à toa. Uma das missões deles é estarem ali com, né, um destino conosco. Eles vão perceber na gente, por exemplo, dores escondidas. É tão forte isso, eu já vi casos assim de programação de crianças que têm espectro autista e que o cachorro pressente antes o gato pressente antes de uma crise. Crianças que são diabéticas antes de uma crise glicêmica. A criança está dormindo, o cachorro começa a ficar agitado, chamar o resto do pai, a mãe, puxar a atenção, e aí vão fazer a medição, tá lá a criança com uma glicemia alta, né? Como eles percebem? Pelo olfato, pela generosidade deles em todos os sentidos que eu falo. Então, eles são enviados, sim, com uma missão conosco. Vem curar muito das nossas feridas emocionais, até cargas kármicas nossas, como eu falei, que nem sempre a gente tem consciência, mas que eles estão ali. Não é raro a gente ouvir história de pessoas que estavam assim, em profunda tristeza, luta, depressão, e tiveram as vidas transformadas com a chegada de um pet na sua casa. Esses animais, eles sentem as nossas frequências vibracionais. E há inúmeros relatos, né, que a gente vai ver, deles salvarem os tutores de situações de perigo iminente, de permanecerem junto à pessoa até ficar doente, até o último suspiro, como se eles estivessem entendendo, porque eles estão entendendo a transição da alma. Tem casos e casos lindíssimos, né, que acontece. Às vezes a gente não tá querendo, tem gente até falando exatamente isso que eu ia falar. Às vezes a gente não tá, não quero bicho, não quero, né, é uma responsabilidade, tem que ser uma responsabilidade, é um ser que você está criando ali ao teu lado, tem que ser uma responsabilidade de cuidar, de alimentar, de levar a veterinários, de vacinar. É um ser, você tem que ter essa responsabilidade. Mas você nem estava pensando nisso e de repente
cai no teu colo, aparece na tua porta, alguém te doa do nada. Você vai no shopping, tá tendo uma feira de bichinhos, você se apaixona perdidamente, quer trazer, você não foi com essa função, né? Acontece muito, é porque tinha que estar com você. Era uma missão de ambos. E por isso, quando eles desencarnam, a gente tem que se cuidar. Porque eles sentem isso. Eles sentem que a gente tá prendendo eles ali. Por isso que é interessante que a gente leve um tempo para se desfazer das coisinhas deles, não é dar no dia seguinte, porque eles ficam pelo menos uma semaninha ainda rondando no ambiente. Tem muito relato de pessoas, de 1, 2 semaninhas, muito relato de pessoas que falam assim, nossa, a bolinha que eu deixava pro meu cachorro ficava aqui, ele pegava e colocava lá no outro canto da sala. Eu tô deixando num canto e quando eu acordo no dia seguinte tá no outro canto da sala. Como que a bolinha tá aparecendo lá? É ele brincando, ele vem mesmo, eles vêm. Eles estão ali no ambiente por um tempo. Aí eles vão para colônias espirituais maravilhosas que nós temos, onde tem tutores que trabalham. Eu falo que quando eu desencarnar, eu adoraria poder ter assim, a bênção de ser designada para um trabalho desse. Né? Trabalhar com tutoria de bicho em colônias espirituais seria uma bênção isso para mim, gente, porque acho que deve ser uma coisa tão deliciosa estar num local como esse. E muitas colônias lindíssimas que a gente tem ao redor do planeta, onde eles são recebidos, acolhidos, tratados, recuperados na sua saúde astral. Lembra que a gente reverbera tudo que é do físico para os nossos campos sutis. Eles também têm campos sutis. Eles também têm nadis, centros energéticos, vulgo chakras. Eles também têm isso. Até que a gente, quando aplica um reiki para eles, eles têm chakras específicos que nós não temos. Por isso que o efeito do atendimento de um reiki para animais tem técnicas específicas. Se você é reikiano, né, e quer aprofundar, vem fazer comigo reiki para animais, gente, vocês vão amar, tá? São técnicas específicas para eles. E até o tipo de animal, né, se é um roedor, se é um felino, se é um canídeo, até o tipo de animal você vai ter tratamentos específicos também, tá bom? E aí eles vão para esses planos maiores, ali eles são tratados e podem voltar, sim, podem ter a permissão de reencarnar diversas vezes no mesmo âmbito familiar. Retornar, porque deixaram alguma coisa da missão deles em aberto. Isso não é um ganho kármico para eles. Como que eu vou cumprir minha missão se o meu tutor não colabora? A minha missão era cuidar dele, deixar ele feliz, toda vez que ele chegava triste em casa, eu estava ali cuidando dele. Mas ele não saía daquela tristeza mesmo assim. Então, né, ele fica com aquilo em aberto. É um laço de amor que atravessa vidas, gente. Maravilhosamente, tá? Em regressões, em relatos mediúnicos, é muito comum que animais de estimação apareçam como espíritos auxiliadores também. Inclusive trazendo mensagens, sinais, conforto em sonhos. Às vezes você está vivendo no teu presente aqui, no teu momento físico, muito turbulento. Eles aparecem em sonho para te consolar, né? Como eu falei, guardiões. São anjos mesmo, nossos. Maravilhosos. E aí, como o amor é verdadeiro e puro, gente, ele atravessa essas dimensões e vem mesmo ao encontro da gente. Também são verdadeiros curadores do lar. Um gato, por exemplo, gente, ele passa na casa inteira limpando uma casa. Por isso ele se limpa o tempo todo. Você vê o gato se limpando o tempo inteiro, porque onde ele passa na casa, ele vai limpando. No Feng Shui, a gente tem o hábito de falar assim: abre a porta da tua casa quando você comprar uma casa, aonde deitar o cachorro, se tiver um cachorro, aonde o cachorro deitar, é o melhor lugar para você colocar sua cama. Aonde o gato deitar, não coloque sua cama de jeito nenhum. Aí você pode falar, mas o gato dorme comigo na cama. É uma fala do Feng Shui, tá? Porque o gato, ele gosta de ficar onde a energia tá densa, porque ele é um filtro. Ele filtra a energia do ambiente, gente. Olha que missão. E o cachorro, ele traz elevação para a energia do ambiente, frequencialmente falando. Assim como os passarinhos também. Embora eu sou uma pessoa um pouco muito contra de se ter pássaro engaiolado, sabe, gente? Me pega um pouco com isso.
Eu acho que é um ser tão livre, um passarinho pra gente colocar numa gaiola, eu acho um pouco egoísta da nossa parte, mas o vibrar, o cantar deles faz com que a elevação do ambiente cresça. Os roedores, eles trazem para o ambiente proteção e aquelas energias mais mínimas que ninguém vê, eles vão estar vendo, mais sutis, negativas que eu falo, eles vão estar vendo e protegendo, tá bem? Em termos energéticos, então, todos eles têm uma missão de filtragem de alguma forma, de limpar o ambiente. Quando uma casa está muito carregada, ou estagnada em energia, ou sob uma influência negativa, é comum sim acontecer, né? Dos tutores, às vezes estarem doentes, e aí eles puxam essa energia, e é comum que eles apresentem sintomas de inquietação. Às vezes o cachorro fica latindo do nada, o gato fica miando do nada. Eu tô falando muito de cão e gato, gente, mas a gente vai estender para pets em geral. Né? Eles ficam inquietos, se esconde demais, às vezes adoecem do nada, sem explicação, né? Como os gatos, como eu falei, eles são conhecidos por sugar essa energia do ambiente mais densa e transmutar, muitas vezes eles têm um hábito de dormir num canto, eles mudam aquele canto que eles dormem e vão para outro canto ficar, porque eles estão captando energia no outro canto, eles mudam os hábitos deles. Eu tenho uma amiga minha veterinária que ela fala assim, se o teu pet mudou algum hábito do nada, tem coisa, observa. Não só física, né? Pode ter também energética. Uma das pessoas aqui tá perguntando, né? Essa última semana tem muitos passarinhos na árvore da janela do meu quarto, todos os tipos, principalmente beija-flor. Beija-flor é cura, amor. Ele anuncia cura, tá? Sempre. A presença de beija-flor no ambiente é para trazer cura para nossa alma. Olha que lindo. No xamanismo, gente, todo animal tem uma simbologia. É bom para quem quer conhecer mais, estuda xamanismo. Traz pra gente. Olha, eu tô bebendo na garrafa, que horror. Ai, tem que beber não sei quantos litros d'água, eu pus no litro, fica mais fácil. Assim eu não perco a contagem. Tá? Então eles vêm pra trazer isso pra gente. Os cães, como eles defendem, eles guardam não apenas fisicamente, mas espiritualmente, eles vão ser muito vigilantes do campo vibracional. Por isso que o cachorro, quando você recebe alguém na tua casa que ele não gosta, ele começa a rosnar. Às vezes é um cachorro tão bonzinho que vai com todo mundo, ele cisma com alguém. Tá? Aqui no meu prédio tem uma cachorra maravilhosa que eu amo, amo, amo. Eu aplico o reiki nela, vira e mexe, amo, amo. E é muito engraçado, gente. Ela me vê, como eu aplico o reiki nela, ela vem na mão para poder pedindo o reiki, porque eles fazem isso. Bem interessante. E às vezes, por exemplo, tem determinadas pessoas na vizinhança que não gosta muito, ela começa a rosnar e latir. E quando ela gosta, o latido dela é diferente. Então, por exemplo, ela chama, ó, tô aqui, né? Quando ela gosta, ela chama atenção. Quando ela não gosta, é um latido bravo, você percebe isso, é um latido de ameaça. Então, eles vão fazer isso, porque eles estão ali para não apenas levar a vibração, mas cuidar da vibração da família. Os roedores, eles têm uma sensibilidade muito refinada e eles são ótimos transmutadores de tristeza, ansiedade, solidão, aquela solidão silenciosa que a pessoa, ninguém tá percebendo, sabe? Aquele que eu falo que é uma solidão perigosa para cair numa depressão, né? A pessoa, ele tem uma depressão funcional, que a gente fala. A pessoa trabalha, vivencia tudo, tá sempre sorrindo, mas tem umas quedas muito grandes que ninguém vê, né? Uma solidão invisível que a gente fala. Eles absorvem em especial as frequências emocionais bem suaves. E embora eles sejam bem pequenininhos, né? Porque a gente tá falando de chinchila, de ratinho, de coelho, né? Embora eles são pequenininhos, a presença deles carrega uma vibração de doçura, de limpeza, de aterramento energético, de centrar a gente mesmo. E o comportamento, às vezes, até calmo, repetitivo, porque o roedor está sempre o dia inteiro roendo, eles precisam disso por causa da dentição deles, né? Cavando, empurrando objeto, é muito do roedor isso. Tem um papel de meditação, de ensinar a gente a refazer ciclos de maneira meditativa.
Eles vão ensinar pra gente a lidar com rotina, com ciclos internos, ajudam as pessoas a ter mais estabilidade emocional, mais constância na vida também. Em algumas tradições esotéricas, a título de curiosidade para vocês, é bem interessante porque os roedores eles são vistos como se eles registrassem coisas do nosso inconsciente. E eles ajudam aos tutores a, por exemplo, passar por, né, processar um trauma do passado, uma emoção que foi herdada da tua linhagem familiar. Eles ajudam, eles detectam isso. Em sonhos, os redores podem atuar como mensageiros de guias astrais, trazer, né, mensagens. Já os pássaros, eu vi que aqui na live, né, tem gente que fala sobre passarinho e tudo mais. Então, eles possuem uma missão espiritual mais ligada ao elemento ar. E o elemento ar é o nosso elemento do racional e da nossa comunicação. Então, isso traz pra gente uma liberdade da alma. Eles vêm ensinar a gente a ser liberto, a gente precisa desapegar, a gente se comunicar com planos sutis de uma maneira mais própria também. E não são apenas, né, encantadores. O canto de um passarinho é delicioso, mas são mensageiros que eu falo entre mundos mesmo, ponte entre mundos e ativadores de energias muito sutis, muito elevadas. O voo do pássaro vai representar para a gente o deslocamento da alma entre dimensões. E o canto, né, vai representar a voz da ancestralidade. No xamanismo a gente fala, quando aparece um determinado pássaro, é uma coruja, é um beija-flor, como falaram, é um corvo, é uma águia, né? Um pardal, um bem-te-vi, pode ser um pássaro mais da nossa, no nosso dia a dia de encontrar, eles trazem pra gente mensagens. Eu tive um dia, gente, que eu estava na minha dentista e apareceu um gavião na janela. Ela tem um consultório dela num prédio, um gavião. Eu falei, gente, com que frequência você vê um gavião? Estou em São Caetano, em São Paulo. Com que frequência passa gavião por aqui? E eu estava na hora, né, no tratamento, eu estava pensando sobre algumas coisas que eu tinha que ver, observar melhor. E me aparece um gavião, uma ave de rapina, cuja visão é muito aguçada. Né? Eles estão ali para mostrar. E eu falei ainda para ela, você viu? Ela falou, vi. Ele passou muito rente a janela dela, que é bem alto o consultório. Então, eles estão para trazer mensagens, independente de você ter ou não aquele bichinho como um pet, né? Porque ter um gavião como pet vai ser difícil. Mas ter ou não como pet, tá ali para te trazer uma mensagem, tá? Como eu falei, não são apenas encantadores. Tem sempre uma função de ser essa ponte. Com a leveza e a graça dos pássaros, eles também vão trazer o lado da gente ver o encantamento da vida, da gente celebrar a vida diariamente, não importa o que aconteça. A vida é para ser celebrada, ela não é para ser sofrida. Mesmo que você esteja num momento difícil, é para ser celebrada. Mesmo nos momentos difíceis, a gente tem uma luz no final do túnel. E está sendo mostrado pra gente, tá? Eles mantêm muito essa questão da nossa vibração de contentamento e de prazer por pequenas coisas. Você vê a felicidade de um pássaro quando ele pega uma frutinha? A felicidade quando ele pega um galinho para colocar no ninho dele? Ele tá o tempo inteiro cantando. Quem canta seus males espanta, né? Então traz muito isso pra gente. Na presença, na leveza, na fluidez dele, traz isso pra gente. São guardadores do prana, da energia aqui, do chi, do axé, da nossa essência, tá? Nossa energia vital. Já os répteis, né? A tartaruga, por exemplo, gente, que pode ter muita gente que tem pet, né? Cágado, tartaruga, jabuti, tem gente que tem. Então, né, é difícil alguém ter um jacaré. Mas pode ter, assim como cobra, tem gente que tem animal exótico, né? Mas a tartaruga como pet eu acho que já é mais comum aí. Vão carregar uma energia de sabedoria ancestral, de sabedoria antiga, transmutação profunda, conexão com o planeta e com o inconsciente coletivo. Então, ter um bicho como esse no nosso ambiente traz a presença de sabedorias ancestrais que foram esquecidas, memórias genéticas, conhecimentos muito antigos que vão ser despertos naquela família, naquele ambiente, para o bem, para a evolução.
Vou ensinar pra gente acessar esse inconsciente profundo aí. E, obviamente, trabalhar arquétipos bem primitivos. Às vezes, da nossa linhagem. Tem uma forma de estudo que chama as 13 abuelas, né? As 13 avós dentro do xamanismo ameríndio, em que você tem a tartaruga como a imagem principal dessas avós, trazendo, porque é um animal que dura centenas de anos aí, então assim, que traz toda essa ancestralidade, tudo que esse animal viu, tudo que ele presenciou, né, gerações e gerações, então ele traz essa sabedoria pra gente, tá? Eles nos ensinam, principalmente os répteis, que a evolução exige deixar para trás, né, uma pele velha, que é o caso da cobra, por exemplo. De tempo em tempo ela tira toda a pele, porque ela cresce, aquela pele fica apertada, então ela se desapega de quem ela foi e nasce uma cobra nova, literalmente. São ciclos da vida. Nós, como seres humanos, de 7 em 7 anos, mudamos a nossa pele, literalmente. 7 em 7 anos a gente tem os setênios, que dentro da espiritualidade e do espiritualismo a gente costuma falar que de 7 em 7 anos, 7 vezes 7 vai dar 49, até os 49 anos de idade a gente passa por muitos aprendizados. E que se uma pessoa ela entendeu esses aprendizados até os 49 anos de idade, a vida após os 49 anos ela se torna um pouco mais leve. Não é que ela não vai ter problema, tá? Vamos lembrar que estamos em expiação, vai ter problema, todo mundo que tem aqui vai ter. Não tem jeito, tá? Não sai. Ai, mas a pessoa é tão boa, a pessoa tem uma espiritualidade tão aflorada, é um santo homem, uma santa mulher. Vai passar, gente. Outro dia eu tava conversando com meu marido a respeito sobre isso, né? Falei assim, Jesus Cristo, gente, foi crucificado, passou todo, né, o calvário dele, com toda a luz desse ser. Quem somos nós para não sofrer aqui? Quem somos nós? Não é que a gente é obrigado a sofrer. Mas nós vamos passar. E a hora que a gente passar, se eu tenho esses determinados conhecimentos, eu tenho esses aliados ao meu lado, né, são instrumentos divinos para que a vida fique mais leve para passar pelas coisas, tá bom? Então, assim, quando nós temos os répteis, eles vêm ensinar essa questão de deixar mesmo esses velhos padrões, essas dores antigas e seguir em frente. Eles vão ajudar muito num processo de cura. E não é só cura de doenças, cura de quem nós somos como ser. Às vezes uma doença, ela tá vindo te libertar de como você é como ser. Para você fazer uma grande reforma íntima, te transformar em diversas... para você se cuidar, se olhar e seguir, tá? Transmuta traumas, traz uma transformação espiritual muito grande. Os peixes, que também são comuns, né, como pet, no plano espiritual eles representam a profundidade da alma pra gente. Eles despertam uma intuição mais sutil, eles criam pra gente uma cura também emocional, porque eles estão junto ao elemento água o tempo todo, então uma cura emocional mais silenciosa, e mesmo nesse silêncio, até nessa ausência do toque, porque você não tem como tocar o peixe, né? Diferente de um cachorro que senta no teu colo, um gato. Você tira da água para tocar, você acaba matando o peixe. Então, assim, né, sem esse toque, esse contato, eles são alquimistas. Eles criam vibrações para a casa inteira em elevação emocional muito grande. E a presença vai trazer paz, vai trazer estabilidade emocional, equilíbrio energético. Vocês já sentaram em frente de um aquário? É altamente meditativo o movimento. Ajuda, especialmente em momentos de tristeza, de perdas, de luto, de agitação familiar. Como eu falei, observar um aquário, ver esses movimentos suaves deles, é uma forma muito de meditação ativa. No Feng Shui, gente, na área de trabalho é muito comum solicitar para se colocar peixe, porque o movimento deles cria movimento para nossa capacidade profissional. Gera para gente movimento na profissão. Para vocês terem uma noção. Eles vão induzir para gente a um estado de presença divina, de contemplação, de desaceleração cerebral. Eles acalmam, sendo excelentes, ótimos aliados para pessoas com ansiedade, com insônia, com excesso de pensamentos, né? Aquela cabeça agitada que não desliga. Ter um aquário ali na tua casa vai te ajudar a trazer mais calma aí. E vão ser o nosso filtro, sim, limpando tensões invisíveis do ambiente do campo da casa,
E, obviamente, é um aquário, a gente tem que cuidar bem, né? A aguinha tem que estar cristalina, tem que ter plantinha natural. Isso traz como se fosse uma antena para dentro da nossa casa de regeneração vibracional. A gente cria regeneração. Podem, inclusive, alterar de maneira positiva o fluxo energético de uma casa, de um ambiente, e principalmente de locais que têm trabalho terapêutico. Só que eles são muito delicados, a energia deles é muito sutil. E é difícil o peixe durar exatamente quando o ambiente está muito denso. Se você tem um aquário e começa a morrer, obviamente, você está cuidando do aquário, como tem que cuidar, oxigenando o sério, certo? Dando a alimentação correta para o peixe, né? Tudo isso, e o peixe começa um morrer atrás do outro, você pode estar com uma vibração baixa no ambiente. E acontece muito isso, tá? Na infância, os pets, eles são muito alinhados, assim, pra gente, aliados, aliás, para expansão espiritual. As crianças, elas vão receber os animais como iguais, né? Principalmente as pequenininhas. Conversam com eles sem filtros, é o irmãozinho, a irmãzinha deles, né? São os amiguinhos. Às vezes o teu pet, ele desencarnou e você tem criança pequena, ele vê, né? Essa criança vê o pet andando pela casa, porque tem uma percepção mediúnica. Até os 7 anos de idade, a criança, ela tem, na presença do animal, uma simbiose grande, porque ela também tem uma energia sutil, né? E a criança, ela vai desenvolver com o pet, na missão desse pet junto a uma criança, desenvolve para essa criança compaixão, empatia, afeto, responsabilidade afetiva, ensina valores que às vezes nenhuma escola vai oferecer, nem que a vida vai oferecer pra gente, só eles. Também, né, acabam ficando como um escudo de proteção para as crianças dessas densidades, às vezes de um olho gordo, de uma inveja que é colocada na família e vai para a criança, né? Eles puxam tudo. Agora vamos falar um pouquinho da questão de morte de um pet, né? Alguns colocaram que a morte do pet é um dos lutos que eu falo que são mais profundos e silenciosos. Porque se você começar, você perde um ente querido, e eles são um ente querido, né? Mas um ente da tua família, um ser humano, as pessoas não te julgam se você sofre. Se vai um bichinho teu, as pessoas te julgam, é só um bicho, tá bom, é um cachorro, pega outro. Como se substituísse, né? Se um ser substituísse o outro. E não vai. Eles são individuais, inigualáveis. Quem já amou um animal sabe o vazio que é a partida dele. Sabe que fica um buraco ali quando eles partem. No entanto, né, não é uma morte física para eles, eles entendem, eles têm uma resignação para essa transição. Tanto é, gente, que é muito comum quando o cachorro, o gato, ele é criado mais livre, mais solto, eles sabem a hora que eles vão partir. E aí eles fogem. Porque eles não querem ver o dono sofrendo com a partida deles. Então eles fogem. Você acha que você perdeu o bicho e na verdade o bicho foi embora para se desligar. Eles têm essa compreensão. É a gente que é egoísta, que quer às vezes eles sofrendo doentes aqui, né? Mas eles têm uma resignação imensa. Mas continuam, como eu falei pra gente, algum tempo ao nosso lado, após o desencarne, amparando. Eles continuam em doação, gente, como alma. Amparando, cuidando, muitas vezes até se manifestando com sinais sutis. Um cheiro, um objeto deles, como eu falei, da bolinha, um sonho que a gente tenha, um som familiar, né? Alguns vão se tornar no plano astral como se fossem guardiões nossos também, outros reencarnam rápido no nosso âmbito familiar. Seja como for, eles permanecem conectados conosco, em amor. Para quem está aqui hoje assistindo a Bruxa Tá Solta, com esse tema tão gostoso, quando vocês terminarem a live, quem já perdeu, né, um bichinho, faz um pensamento, faz uma oração para ele, ele vai se receber feliz de onde ele estiver, né? Você mostra que você está mandando para ele uma elevação em pensamento. Com a elevação da consciência planetária, essa história toda da transição, da abertura espiritual coletiva, da nova era, né? Os animais, eles estão assumindo protagonismo, gente, em missões cada vez mais refinadas. Eles sentem muito essa mudança vibracional e particularmente parecem que estão entendendo mais do que a gente. Tá? É como se eles estivessem mais conscientes das suas funções.
As cães e gatos, por exemplo, que às vezes chegam nas famílias nesse despertar espiritual e fazem parte, por exemplo, a pessoa está fazendo yoga, o gato fica do lado, o cachorro fica do lado, tá fazendo a posição junto. Tá fazendo a meditação, o gato fica do lado, o cachorro fica do lado, fazendo junto, né? Tem uns que já estão se comunicando por fala. Outro dia eu tava vendo um boxer, gente, muito engraçado. Eu gargalhava aqui em casa. Eu adoro ver vídeo de bicho, gente. Eu adoro. Eu adoro. Porque pra mim são seres tão iluminados. E aí, assim, me faz bem pra alma, me faz bem pro coração. Quando a cabeça tá meio, né, preocupada, eu fico vendo. Vendo. Eu falo, é isso que eu quero ver, porque eleva. E tinha um boxer. E a tutora dele tava com ele na cozinha, ela falava assim, eu não vou te dar mais ovo, você já comeu ovo cozido hoje, eu não posso te dar mais ovo. E ele ficava meio chorando, daqui a pouco ela, o que você quer? E ele latia, e no latido dele saía assim, ó, ovo. Ele queria o ovo, gente. Eu falei, não acredito nisso, o cachorro tá pedindo ovo, tá? Quantos já estão começando a imitar a voz humana? E aí ela discutia com ele, falava, não, vou te dar ovo, e ele ficava, ovo. Ele queria um ovo, daí deram um ovo pra ele, daí ele comeu feliz e parou de reclamar. Ele tava reclamando que ele queria um ovo, né? Então, assim, quantos, observem, isto não só, tô enfatizando muito a questão de cachorro, de gato, mas, né, quantos? Eu tive chinchila, gente. Elas entendiam. Eu chegava em casa e às vezes, né, em alguns processos da minha vida, eu tinha, né, na época eu morava num outro apartamento e eu tinha uma lavanderia grande. E elas ficavam ali na lavanderia. Eu soltava elas, porque eu tinha uma gaiola bem grande para elas. Eu ficava, cara, como eu ganhei, gente, eu não tinha como recusar, mas eu tinha dó de deixar um animal em gaiola. Era uma coisa para mim cruel. Então, eu sempre soltava elas ficavam ali comigo andando. Eu sentava para fazer meditação e elas ficavam ali. Quando eu abri os meus olhos, elas estavam no meu colo, empoleirada, porque a chinchila, ela dorme empoleirada uma em cima da outra. Eu era uma chinchila enorme, mas era uma chinchila para elas empoleiravam em mim, elas ficavam em mim. Enquanto eu tava meditando, elas estavam meditando. Daí eu pegava, aplicava reiki nelas e tudo mais, tá? Então eles vão ganhando essa confiança da gente, porque, como eu falei, né? Às vezes é um animal que é silvestre, como é o caso da chinchila. E tá ali. Então, assim, junto com a gente, fazendo um processo que a gente tá fazendo. Sem ter treinamento, sem ser adestrado, gente, eles vêm por natureza fazer, tá? Muitos, né, dormem durante alinhamentos energéticos, é comum. Eu às vezes estou dando aula de reiki no online, gente, né? Tem uma hora que eu falo para os alunos, vamos pegar, né, quando eu dou síncrono, vamos pegar, vocês têm bichinho em casa, gente, vamos pegar um bichinho, vamos aplicar. Ou não, vamos se auto-aplicar agora. Eles começam a se auto-aplicar, aparece o bicho. Na frente da tela do computador, começa a cheirar, aí começa a ir na mão pedindo. É impressionante. Tá? Então eles estão ali. E aí eles relaxam, eles dormem durante um alinhamento energético. Né? E eles recebem a cura. Então, enquanto a cura acontece, eles silenciam para receber. Cada espécie vai carregar uma frequência específica na sua psicosfera, nos seus campos sutis, né? Os cães muito com o coração aberto, eles vão vibrar muita energia da lealdade, do serviço, estar a serviço mesmo e a confiança. São mestres da presença divina, eles estão ali para mostrar mesmo, incondicionalmente o amor. Os gatos, por sua vez, são portadores de sabedoria, de sutileza, de limpeza energética na missão deles. Como eu falei, eles passam com a patinha limpando. São guardiões de portais entre mundos. As aves, com seus cantos, despertam o coração, trazem mensagens do alto. Os peixes e animais pequenos, né? Eles, ainda que discretos, eles vão exercer muito papéis de pacificação do ambiente, criando campos suaves, sutis de serenidade. E os animais exóticos, para quem tem cobra, lagarto, né? Podem ser atraídos por almas que carregam arquétipos muito xamânicos e que viveram em locais de florestas, né? Tiveram encarnações muito potentes nesses lugares, ou passado ligados a tradições muito antigas. Então você renasce e você quer aquela
conexão com aquele bicho que está te lembrando aquele habitat onde você vivia de alguma forma, tá? Alguns pets têm um chamado ainda mais sutil. Eles despertam, eles chacoalham o tutor para uma missão espiritual. São aqueles que chegam geralmente num momento crucial, né? Uma separação, a perda de um filho, não que você vai substituir com um animal nada, um buraco, um vazio. Mas sabe quando você tem uma ruptura na tua vida? Uma doença mais séria, chega um animal para você. Nada à toa, tá? E são introduzidos pra gente, né, num caminho de compaixão, ativando dons de cuidado, de intuição, de cura. Há casos até, né, de chegada de pet que a pessoa muda completamente o humor. E mudando com o humor, ele muda a vibração. Ah, era uma pessoa sisuda, fechada, né, sempre cara feia, de repente aquela pessoa ficou tão simpática, tão animada, falante. Tá ali, de alguma forma, né? O pet atua como um catalisador, né, e um transmutador enorme aí das energias. É importante que a gente tenha a noção de honrar essa missão espiritual, que os animais estão cumprindo ao nosso lado. Cuidar de um pet não é só alimentar, não é só dar banho, não é só dar carinho, claro que isso tudo faz parte, mas é reconhecer mesmo que aquela alma tem um papel na nossa vida, que está ali para cumprir conosco algo. É essencial também realizar limpezas energéticas, que eu falei do reiki, um benzimento, ó. Quem tem bichinho, vou ensinar um benzimento para vocês, bem legal. Pega uma espada de São Jorge, uma vez ao mês, gente. Passa, né? Se for um bichinho menorzinho, pega uma espada pequenininha, se for um bichinho maior, uma espada maior. Passa da cabecinha dele até o rabinho dele, tá? Se for peixe, você pode passar no aquário, pelo lado de fora do aquário. Vai tirar o peixe para fazer isso, né? Bom senso. Você passa 7 vezes, tá? Da cabeça até o rabinho. Aí você quebra em 7 pedaços e devolve para a natureza. Quando você for quebrar, você pode mentalizar que você está quebrando mal olhado, né? Energia densa que ele pode ter fragmentado, energias de magia que podem ter vindo para você que ele está ali de escudo na frente. Então, você pode usar isso para desfragmentar, tá? Existe uma linha de floral de Saint-Germain, floral de Bach, maravilhosa, tá? Tem bicho, gente, que eles às vezes entram em estado de tensão. Acontece muito com bicho que é adotado, né? Que às vezes sofreu, vem, né, de agressões, de ex-tutores terríveis. E o bicho fica acuado, ele fica com trauma. Então tem muito medo. Aí eles entram num processo que chama tricotomia, eles começam a arrancar pelo, ou arrancar a peninha deles, no caso das aves, né? Tem floral que é próprio para acalmar, trabalhar isso neles, tá bom? Aromaterapia também, tem tanta coisa. Eles entendem muito mais do que a gente imagina, eles falam com a gente na nossa vibração mental, né? Então, escutar, perceber que eles não estão bem é um exercício de amor, de consciência. Eu falo que ritual simples, gente, agradecer todo dia o bicho que você tem. Agradece diariamente a presença. Cria um cantinho para ele. Às vezes você não acende uma velinha para você para fazer uma oração, porque você não acende pro teu bichinho, uma velinha branca, tá? E faz oração para ele, para proteção dele. Você faz para todo mundo da casa. Quando você vai intencionar tuas orações, intenciona para o teu bichinho também. É uma energia que você vai estar ali em doação e honrando a presença dele, né? Já que eles estão sempre presentes, por que a gente não tá para eles de certa forma? No fim, a missão espiritual dos pets, gente, é lembrar que amor é a verdadeira linguagem da alma, que a gente tá aqui para amar. E que a vida, a forma mais pura, ela é desfeita de um simples olhar, né, da companhia silenciosa, do calor de um corpo adormecido ali junto com a gente, do nosso lado. Que eles não vêm para servir a gente, mas para nos ensinar. Né? A gente se chama de tutor. Tutor são eles, mestres são eles, né? Mestres silenciosos, né? Pequenos budas que escolhem um corpo, né, peludo ou alado, para ajudar a gente a evoluir. Quando a gente se volta para o olhar do nosso pet, dessa forma, a gente cria, nessa presença divina disfarçada, a gente cria honra. Né? Quando a gente honra, a gente sabe que eles estão exatamente
ao nosso lado para cuidar, para lembrar que a gente tem um propósito nessa vida e que juntos, humano e animal, podem caminhar lado a lado com uma cura, a cura do planeta, a, a, a verdade, a luz, a manifestação divina aqui na Terra, tá bom? Bom, quero deixar um convite para vocês, antes de eu continuar, continua ainda, não terminou não, tá? Vou eu pus umas perguntas para responder aqui para vocês que me fazem muito, me deixam nas minhas mídias essas perguntas, então eu pus aqui para responder a respeito para vocês. E para quem quiser, gente, depois, né, quando o programa aqui subir, deixem nos comentários outras perguntas que vocês queiram para poder responder, né? Se não estão entre essas perguntas que eu vou colocar aqui. Também compartilhem, curtam, sigam os meus canais todos aí, para que eu possa trazer mais coisas e deixem sugestões de temas que vocês gostariam que eu abordasse aqui no programa, tá? Para vocês. Logo, logo eu vou trazer um segundo dia para vocês, que vai ser o Papo de Bruxa. No Papo de Bruxa a gente vai falar sobre... Eu vou entrar para responder pergunta para vocês, tá bom? Eu vou entrar para bater papo. Né? A Bruxa Tá Solta, eu entro sempre para ensinar alguma coisa, trazer alguma coisa do dia a dia espiritual aí para vocês, tá bom? Então, eu vou deixar um convite para vocês. Quem quiser saber, ter mais informação, pode me chamar pelo 11 989 137777. Sou eu mesmo que respondo para vocês, eu gosto de falar com as pessoas. Do curso do Reiki para animais, né? Quem quiser estudar a respeito, em parceria com a G6. É um curso bem legal, né? Que vocês podem conhecer a respeito desse meio dos animais. E para quem é reikiano já nível 2, tá? Tem que ser nível 2 para poder fazer também. E também tem esse curso em parceria com Márcia Fernandes, lá pelo não pela Bruma Magias, mas pelo marciafernandes.com.br, que é um curso maravilhoso, todo gravado também para vocês, que a gente fez com muito amor, tá? Vocês podem acessar tanto um quanto o outro lá, para quem quer estudar, se aprofundar mais a respeito em relação a esse universo tão legal de cuidado com os animais através do Reiki, tá bom? Bom, separei essas perguntas frequentes que vocês costumam me fazer. Os animais têm alma? Tem. Eles possuem alma, consciência, uma forma de inteligência emocional e espiritual forte. Podem sentir, podem amar, podem perceber sutileza do mundo invisível, podem escolher com quem desejam encarnar. Eles escolhem se eles querem voltar com a gente ou não, tá? Meu pet pode estar comigo por missão espiritual? Com certeza. Eles encarnam com propósito espiritual, como eu falei para vocês, tá? E seja auxiliar na cura, na vibração, na proteção energética, na companhia em momentos difíceis, a despertar, chacoalhar a gente, dons adormecidos, nada é por acaso. Meu pet pode reencarnar e voltar para mim? Sim, existem diversos relatos de reencarnações de pets com os mesmos tutores em vidas diferentes também, não só, né? Encarnei no Rio, vou reencarnar futuramente, vem o pet comigo também, pode acontecer, tá? Eles voltam porque o vínculo da alma permanece. Ou missões inacabadas, como eu falei para vocês. Com gostos, com olhares idênticos, né, ao pet que a gente tinha, ao anterior. Os animais absorvem energias negativas da casa o tempo todo, por isso que a nossa casa tem que estar em elevação, a gente não é justo fazer isso com eles, né? Mas são transmutadores energéticos, mas às vezes a carga é tão forte que pega neles, pega na saúde deles, tá? Os pets sentem quando estamos tristes ou doentes? Sim, eles veem a nossa psicosfera e eles conseguem enxergar através de cores. Eles conseguem enxergar o nosso campo emocional, nosso psicossoma. Então, eles percebem que a gente não tá bem, tá? Captam isso, captam essas emoções com muita facilidade, porque vibra, né, em ressonância com o campo energético deles. E podem mudar o comportamento, às vezes, por causa disso, se aproximar mais, adoecer, ficar com medo, né, da pessoa, não gostar da energia da pessoa, tá? Como que eu posso cuidar especialmente do meu pet? Então, vamos lá. Algumas dicas que eu deixo aí pra vocês, tá? Faça limpezas energéticas, faça benzimentos. Quem dá passe magnético pode dar passe magnético também.
Utilização de cristal, por exemplo, existe um cristal, gente, deixa eu pegar ele aqui. A selenita, que é altamente purificadora, vocês podem fazer o seguinte, pegar uma garrafinha d'água, deixa junto, não dentro, porque se você deixar junto, ela amolece inteira, ela estraga, tá? E vai liberar para atuar a água toxicidade. Então, você deixa junto, assim, ó, né? E de um dia pro outro. Esta água que você encheu aqui, a gente não coloca a aguinha do bichinho? Bota lá, né, na vasilhinha dele, essa água que tá magnetizada com cristal, para dar uma limpeza nele. Como a selenita é um cristal de autolimpante, vai ajudar, vai dar um plus a mais aí pro bichinho poder se limpar, tá? Água solarizada, essa água você pode deixar não muito tempo, uns 15 minutinhos num dia de sol, onde bate luz. Se você conhece sobre florais vibracionais, você pode também colocar nessa água para pôr para eles, tá? Orações, tem tantas orações lindas, orações de São Francisco, tão linda, né? Para os bichinhos. Aliás, gente, setembro, para quem gosta, vou ministrar 2 mesas radiônicas para bichinhos, as mesas PETs, tá? A mesa Reiki e a mesa de São Francisco, que vocês estão me pedindo muito, né? No caso da mesa Reiki, você precisa ser Reiki no nível 2, a mesa de São Francisco você não precisa ter conhecimento sobre mesa radiônica, você pode fazer, tá bom? Bem legal para tratar nossos almigos, nossos mialmigos, né? E tantos outros aí. Orações, bênçãos, rituais de gratidão que você pode fazer honrando eles, tá? Falar com consciência, quando você tiver com o teu bicho, agradecer eles vão entender essa vibração. Os animais têm guias espirituais? Tem, sim, eles têm os tutores espirituais, assim como os seres humanos. Eles possuem guardiões espirituais, sim, protetores astrais, muito ligados às linhagens xamânicas, aos elementais da natureza também. Para onde vai a alma do meu pet após a morte? Me perguntam muito isso. A alma segue para planos espirituais sutis, para essas colônias que eu falo, que são acolhidas por seres de luz, por outros bichinhos. Pode permanecer por um tempo próximo ao tutor, trazendo conforto, como eu falei para vocês. Quando há um vínculo muito forte, né? Pode até voltar mesmo como um outro bichinho. Posso me comunicar com meu pet mesmo após a sua partida? Pode, através de sonhos, de meditações, de orações. Carta intuitiva. Se você estiver sentindo muita falta dele, escreve uma carta para ele, como se você estivesse direcionando essa carta, tá? Eu gosto muito de meditar, falar a respeito, né? E aí, de repente, você pode sentir no dia seguinte, no teu ambiente, alguma coisa que remeta a ele. Você recebe mensagem de alguma forma, tá? Por que atrai certos tipos de animais? Você atrai os animais que estão em ressonância com sua alma, ou com o momento espiritual que você está vivendo. Eu vou para um lugar e aparece um monte de borboleta. Tá lá algo que você tem que transformar e transmutar para tua vida. Não sei, eu ando na rua, tudo quanto é cachorro de rua vem atrás de mim, né? O cachorro, gente, ele mostra a questão de proteção, de lealdade pra gente, né? Eu tô andando na rua, aparece um monte de gato. Ou eu chego na casa de uma pessoa, o gato sempre vem comigo e fica ali. Ele mostra que a gente precisa acessar um pouquinho mais a nossa intuição, abrir nosso caminho intuitivo, né? Isso vai trazer significados pra gente. Os animais enxergam espíritos ou energias sutis? Com certeza. A visão deles vai além. A percepção de visão deles é muito mais expandida que a nossa. Muito mais expandida mesmo, tá? Podem ver, podem ouvir, podem sentir presença, que estão fora do alcance. A audição deles é aguçadíssima. E aí eles vão alertar. Tutores, eles vão regir na presença espiritual, ambiente. Eu recebi também essa semana de um outro aluno queridíssimo meu. O cachorrinho dele cisma, ele fica assim, ó, cheirando no ar, raspa a parede. Ele tá vendo presença. E por tá vendo presença, ele vai indicar, ó, tem alguém aqui. Às vezes pode ficar mais agitado, menos agitado, né? A presença espiritual que ele tá vendo, gente, nem sempre é coisa ruim, tá? Presenças espirituais, às vezes, são guardiões no ambiente que ele tá vendo. Energias boas, não é energia ruim. Mas, quando for ruim, você vai perceber na hora. Muda muito o comportamento deles, tá? Posso fazer um ritual, cerimônia para homenagear meu pet, que já partiu? Sim, é lindo fazer. Vou ensinar um ritualzinho para vocês com uma boa bruxa, tá? Acende uma velinha branca.
um lugar que você sabe que ele não vai, né? Descende, vai o gato ali, coitadinho do pelo do gato, né? Você sabe que ele não vai mexer, que não vai alcançar, tá? Faz uma velinha branca, porque você tá trazendo a energia de luz para ele. Faz uma oração de agradecimento. Pode fazer uma oração para São Francisco. Pode fazer uma oração para São Rafael Arcanjo, para proteger, por exemplo, né? Pode plantar, né? Pôr uma plantinha, uma flor em homenagem a ele ali, durante esse momento do ritual, para representar o elemento terra, ou um objeto que seja até dele ali, para representá-lo no momento do ritual. E mentaliza gratidões, né? Agradecendo com intenções de luz. Se você quiser até escrever isso aí, depois queimar na chama da vela, agradecendo a proteção, agradecendo a presença, o carinho, o amor, a dedicação daquele pet. É lindo de fazer, tá? Pode fazer em qualquer dia da semana, em qualquer lua, qualquer horário do dia. Como saber se meu pet está feliz espiritualmente, né? Vamos lá, observa se ele demonstra vitalidade, conexão com você, interesse pelo ambiente, sinais de equilíbrio, por exemplo, sono tranquilo, apetite saudável, comportamento amoroso. Animais espiritualmente alinhados, eles são mais tranquilos. Você sente a presença tranquila, não de ser assim, porque às vezes tem cachorro que dá pra virar, agitado, pula, tal. Isso não significa que ele não está alinhado. Às vezes o cachorrinho é novo, né? E tem determinadas raças que são mais agitadas mesmo. São da pá virada, né? Aqui é assim, mas é super amoroso. Não impede dele ser amoroso, de fazer festa quando você chega. Mas se muda o comportamento dele, opa, fique atento, tá? Energeticamente ele pode ter absorvido alguma coisa. É possível fazer terapia espiritual com animais? E como é? Animais podem ser incluídos, como eu falei. Terapias energéticas integrativas, como é o caso do reiki, cromoterapia, apometria, floral e tantos outros aí. Eles respondem muito bem a abordagens sutis, tá? Eu tenho as terapeutas filiadas, aliás, gente, depois eu vou contar novidade aí pra vocês da Bruma, tá? As terapeutas afiliadas, uma delas, a Jaqueline Caldeira, ela trabalha divinamente com a questão de bichinho, de cuidar de bichinho. Ela trabalha já no dia a dia dela junto a pet shops, então assim, ela já atua com o reiki animal para os bichos, tá? Respondem muito bem mesmo. Como eles estão em estado de doação, eles recebem muito bem. Se eles recebem energias densas, porque eles não receber uma energia tão sutil como a do reiki. E aí eles puxam mesmo aquela energia para eles não bloqueiam, porque o ser humano, às vezes, a cabeça da gente, a pessoa tá recebendo o reiki assim, não acredito nisso, né? Eles podem mandar o reiki, eu aceito. E aí o tutor vai perceber rápido a mudança de comportamento nas sessões de equilíbrio energético. E podem ser presenciais, essas sessões podem ser online, podem ser enviadas em fotografia do pet, funcionam da mesma maneira, tá bem? Meu pet pode ter vindo para me ensinar algo? Pode, com certeza. Como eu falei, tem lição específica de paciência, de aceitação, de resiliência, de amor incondicional, de perdão, de coragem. Você já tentou dar bronca num bicho teu que aprontou? Ele faz aquela cara de coitado, você não tem coragem. Ele te ensina, por que você tá irritado? Eu não sabia o que eu tava fazendo. Se acalma. Não é? Não é uma mulher assim que eles dão pra gente? Como eu falei, são mestres disfarçados, gente. Quanto mais a gente se conecta com eles, óbvio, né? Que a gente aprende mais sobre a gente mesmo. Por que alguns animais nos escolhem, mesmo sem planejarmos adotá-los? Porque a alma reconhece a alma. Em muitos casos, o animal é guiado, né, até o tutor por forças espirituais mesmo. Sabe exatamente onde ele precisa estar para cumprir a missão. Parece que tudo é coincidência, que tudo é acidental. Não é. Tem uma trama divina, tem um enredo por trás dessa conexão. Os animais sentem inveja, raiva, ciúmes como os humanos? Não. O que eles podem é demonstrar emoções de forma instintiva, de sobrevivência deles, mas jamais carregar mágoa, essas coisas, essas pequenices do ser humano,
de cultuar sentimento autodestrutivo de jeito nenhum, tá? Se eles se sentem, por exemplo, excluídos, inseguros, às vezes eles podem expressar através do olhar, né? Pedir mais atenção, chamar a atenção da gente de alguma forma, né? Mas é uma presença amorosa. Raiva, eles expressam medo, né? E às vezes a raiva tá ligada a isso, no latir, no rosnar, no miar, né? No bicar. Pode estar nesse ponto, mas porque eles estão se sentindo acuados. Gato, por exemplo, se você ficar passando muito a mão no pelo dele, ele estressa. Ele libera hormônios que estressam ele. Então ele vai, né, avançar. Porque é uma coisa que tá gostosa, mas ao mesmo tempo tá irritando ele. Ai, gente, fica meia hora alguém passando a mão na cabeça da gente, vê se você gosta. Tá? A carinha é gostoso, é bom, mas assim, tem gente que tem mão pesada, né? O bichinho estressa mesmo, tá? Existe astrologia para pets e como existe astrologia, gente, se você tendo o horário de nascimento, o local de nascimento e o dia de nascimento, você pode fazer. Dá para fazer pro pet, eles têm diferença, eles mudam totalmente, gente. A ação deles, a personalidade deles seria o correto falar, eles mudam a personalidade deles para poder mostrar pra gente, né? Que eles são arianos, que eles são taurinos. Cachorro taurino é comilão pra caramba, gato taurino é comilão pra caramba. Tem as características do signo, tá? Posso enviar luz e amor para um pet que já morreu? Pode. Pode enviar, é muito poderoso. Não vou deslocar ele. Posso proteger espiritualmente ele? Deve, tá? Como eu falei, dei até a dica para vocês. Bem legal. Vou ensinar para vocês uma oração de proteção espiritual. Se você tem pet, faz comigo nesse momento. Vamos lá? Divino Criador, agradeço a alma pura que caminha ao meu lado em forma de animal. Que seus caminhos sejam iluminados, que seu corpo seja forte e que sua energia permaneça limpa, leve e protegida. Que os anjos da natureza e guardiões dos animais o envolvam em luz, afastando todo o mal, medo, dor ou desequilíbrio. Que seu coração pulse em sintonia com a paz e que seus olhos continuem refletindo o amor incondicional do universo. Se houver sobre ele alguma carga, doença ou energia que não lhe pertence, que seja agora transmutada na chama violeta de cura. Que eu, como seu guardiã, sua guardiã, seu guardião, esteja sempre presente com a responsabilidade, carinho e consciência espiritual. Assim é, assim seja, assim se cumpre. Com gratidão, amor e respeito, tá? Podemos trabalhar essa oração para ele de vez em quando. Então, deixa a dica aí para vocês. Quero terminar com duas coisas. Agora, na Bruma Magias, a gente tem uma novidade, que são as terapeutas afiliadas. Quer fazer uma consultoria energética? Entra lá no site da Bruma ou me chama no 11 989 137777 para fazer uma consultoria energética com a Cláudia. Tá? Quer trabalhar com mesa radiônica, sistemas energéticos, curas energéticas? Temos Jaqueline Caldeira e Ana Paula Barbosa agora também para cuidar de vocês, além de mim, tá? É todo um trabalho que é feito numa consultoria em parceria. É um grupo de terapeutas comigo, atuando para ajudar vocês e também os seus pets, tá, gente? É só entrar em contato para agendar seu horário. As meninas são sensacionais. É um trabalho que eu faço em parceria agora com a minha equipe lindinha de terapeutas afiliadas. Vou trazer elas para fazer uma live para vocês conhecerem o trabalho lindo que elas fazem, tá? E a segunda coisa, vamos terminar aqui o Bruxa Tá Solta de hoje, falando que quando um animal entra em nossa vida, é a alma do universo nos dizendo: você não está só. Não importa o que aconteça, você não está só. Eu cuido de você em forma de amor puro. Ai, que lindo, tá bom? Deixo meus beijos mágicos. Segunda-feira temos a Bruxa Tá Solta, muito solta agora em várias mídias para vocês, trazendo o resumão astrológico
de setembro. Vamos ver que setembro tem eclipse lunar e solar. Ai, 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 setembro, vem aí, tá bom? Beijos mágicos, gratidão por hoje, queridos.